Vamos lá, galera. Nesse vídeo eu vou falar por que estar em silêncio pode ser tão poderoso. Tem uma história atribuída ao filósofo Sócrates, que uma das discípulos dele, ele falou para ele que ele prestar atenção, que cada fala que ele vai tirar da boca precisa passar por 3 filtros. Primeiro, é verdadeira, é necessária, e a terceira, vai trazer alguma diferença? Se não passou por esses 3 filtros, é melhor manter o silêncio. Palavras são igual armas. Você precisa saber usar elas corretamente. Pessoas que não sabem controlar sua língua sempre se encontram em problemas. E estar em silêncio, não falar nada, não significa ser passivo ou não tomar nenhuma atitude. Significa ser forte ao ponto de não precisar falar quando não tem algo valioso para oferecer. O general Sun Tzu, que escreveu o livro Arte da Guerra, fala que vence quem sabe a hora de falar e a hora de ficar em silêncio. E nesse vídeo eu vou falar para você sobre 5 vantagens que pode trazer para você estar em silêncio. E o primeiro que o silêncio, ele dá poder. Pessoas em silêncios, calmos, eles impressionam. Eles parecem muito mais intimidadores. Quanto mais você fala, mais chance de você falar bobagem, mais chance de você mostrar falta de conhecimento, mais chance de você expor suas intenções. Quando a gente escuta pessoas falando o tempo todo de si, como eu sou bom, como eu sou talentoso, você só pensa 2 coisas. Ou que a pessoa é narcisista, ou ele é um bobo que se acha. Simplesmente isso. Quanto mais você fica em silêncio, mais as pessoas vão dar valor na hora que você vai falar alguma coisa. Quando você está em silêncio, você consegue absorver o que está na sua volta. Você consegue escutar as pessoas de verdade. Você consegue identificar quando as pessoas estão mentindo para você. Você consegue ler a linguagem corporal deles. Descobrir qual é a real intenção daquilo que eles falam. Quando a pessoa mente para você, a forma da pessoa conseguir mentir, normalmente ele vai tentar enfiar a mentira dentro da conversa. Então quando a conversa flui rapidinho, ele fala, você responde, ele vai sentir que ele conseguiu, entre aspas, passar essa mentira. Mas quando a pessoa mente para você e você dá uma pausa depois da fala dele, ele vai ter certeza que a mentira foi descoberta. E aí, sem querer, ele vai começar ou mexer no corpo ou começar tentando justificar aquilo que ele acabou de fazer. Ficar em silêncio é a melhor forma para prevenir isso. Agora, eu quero que vocês entendam uma lógica. Por que em silêncio está tão poderoso? Porque quando a gente fala, por exemplo, eu estou falando agora, gravando esse vídeo, eu preciso pensar, eu preciso raciocinar, pensar o que eu vou falar em seguida, eu preciso falar do meu tom de voz, eu preciso prestar atenção na minha linguagem corporal. É muitas coisas que eu preciso fazer enquanto eu falo. Eu não consigo concentrar em outras coisas. E então, automaticamente, eu não consigo concentrar na minha volta. Quando eu fico em silêncio, eu posso pensar, eu posso raciocinar, eu posso prestar atenção no que está acontecendo na minha volta. Olha quanto poderoso ficar apenas em silêncio. Pessoas extremamente poderosas ficam muito tempo em silêncio. Porque quando você está em silêncio, você consegue pensar, você consegue focar nas suas metas, nos seus objetivos. Tem uma história que conta que quando Elon Musk, um dos homens mais ricos da atualidade, quando ele era criança, ele ficava muito tempo em silêncio. O ponto que os pais deles achavam que ele tem algum problema. Eles até levaram ele para o médico para ver se ele tem problema, talvez, de audição. E, obviamente, depois de fazer os exames, que descobriram que ele não tem problema nenhum, descobriram que, na verdade, ele tinha hiperfoco. E quando você está hiperfoco em alguma coisa, você requer um silêncio para isso realmente funcionar na sua vida. E olha uma coisa interessante. No jogo de pôquer, para quem não conhece um pouquinho esse jogo, isso não tem nada a ver com jogo de azar nem de cartas. É jogo de pessoas. E tem no movimento inicial do jogo, onde cada jogador recebe cartas, tem 2 tipos de jogadores, os profissionais e os amadores. Então, os amadores, quando eles recebem as cartas, chega para eles, automaticamente eles abrem as cartas e olham para eles. E no momento que você olha as cartas, você começa, entre aspas, entra uma conversa com você. Nossa, que cartas incríveis, nossa, muito boa, nossa, eu vou ganhar essa rodada. Não, agora que eu vou faturar. Ou por outro lado, nossa, péssimos, nossa, que cartas ruins que eu tenho. Você conversa e é péssimo. Os jogadores profissionais nunca tocam nas cartas deles
antes de chegar a vez deles. Enquanto não chegou a vez deles de posicionar e jogar, sabe o que eles fazem? Eles ficam olhando o que todos os outros jogadores fazem, tudo que eles falam, os sinais que eles dão, o olhar deles, se eles estão entusiasmados, está triste com as cartas deles. Então eles esperam que todos os outros jogadores vão olhar as cartas deles para só depois eles olhar deles e tomar atitude. Diferença entre amadores e profissionais. Outra vantagem. Pessoas que ficam em silêncio são ótimos ouvintes. Pessoas vão adorar falar com você. Quem lê o livro do Dale Carnegie, que fala de como fazer amigos e influenciar as pessoas, tem um capítulo no livro que ele conta que ele estava em um jantar e tinha lá um florista. E o florista, o Dale não entende muito de flores, e o florista estava falando com muito entusiasmado sobre a profissão dele. E Dale estava escutando. E no final do jantar, esse florista foi falar com o dono da festa e falou: nossa, Dale é uma pessoa espetacular. Foi a melhor conversa que eu já tive sobre flores. E na verdade a única coisa que Dale fez é simplesmente escutar. Só isso. Silêncio também é uma ótima ferramenta de negociação. Quando é uma negociação, uma venda, muitas vezes pausas longas dentro da negociação, eles deixam as duas partes desconfortáveis. Agora, se você está acostumado para isso, você está acostumado a ficar em silêncio, você não vai se sentir constrangido nesse momento. E você leva muito vantagem. Por exemplo, quando você compra alguma coisa, quando o vendedor está te oferecendo, se nesse momento você fica em silêncio, muitas vezes o vendedor vai ficar na dúvida, talvez você está gostando ou não, talvez você está duvidando se é bom ou não. E muitas vezes, sem querer, ele vai continuar oferecendo benefícios. Não, mas não se preocupe porque eu consigo para você desconto, mas eu consigo parcelar, eu consigo... É só porque você ficou em silêncio. E por outro lado, quando você é o vendedor, eu trabalhei durante muitos anos com isso, quando você oferece para um prospecto, tem umas pausas mais importantes. Quando você fez toda a apresentação e já falou o preço, esse é o momento mais importante de você ficar em silêncio. Porque se você vai abrir a boca nesse momento, muitas vezes você estraga a venda. Por quê? Porque o possível comprador, ele está fazendo as contas dele se ele pode ou não. Se você vai falar, você vai cortar o raciocínio dele e muitas vezes ele vai falar que ele precisa pensar para ele poder fazer esses cálculos depois em silêncio, sem você atrapalhando. Estar em silêncio também transmite por outro lado que ele precisa de você mais do que você precisa dele. Outra coisa, quando a gente está falando de vendas, no mundo das vendas nós temos alguma coisa que chama oversell. Quer dizer, venda que é passando do limite. Isso ocorre o quê? Quando o vendedor tenta vender demais, está explicando demais, vendendo demais, e passa, e nunca para de falar. Nesse ponto, muitas vezes, ele afasta um possível comprador. A pessoa até queria comprar, mas a pessoa falou tanto e não conseguia ficar calado um segundo, que ele até perdeu a vontade. As palavras são igual flechas. Quando são lançadas, não dá para pegar elas de volta. E o silêncio é uma ótima maneira para você ter autocontrole. Quando você é insultado ou a pessoa fala algo que você não gostou, que te magoou, talvez você tenha a vontade de responder, esculachar a pessoa naquele momento. Mas saiba que muitas vezes você vai se arrepender depois, ou vai achar que não valeu a pena. Alimentar seu ego somente vai afastar você das coisas que você realmente quer na vida. Então, guarda a sua língua, acalma e pense em silêncio. Qual a resposta estratégica mais correta nesse momento? Do que apenas deixar livres os seus emoções negativas, que muitas vezes só vai piorar a situação. Espero que você gostou desse vídeo, um pouquinho sobre por que é tão importante a gente acalmar e estar em silêncio em muitos momentos da nossa vida. Se gostou, curte, comenta e compartilha com outras pessoas. Um beijo e até o próximo.